você tem uma segunda. Você tem uma segunda volta aí para falar, entendeu? Cara, pessoal, só para organizar o debate aqui. O Júlio teve uma fala aí, que foi uma intervenção aqui como da mesa, entendeu? Então vamos abrir para fala, aí obedecendo o critério que o André propôs aí de 5 minutos, tá bom? A gente faz uma primeira rodada de 5 perguntas no máximo. Depois aí passa aqui para os debatedores e depois a gente faz uma segunda rodada de intervenção aí com 3 minutos, tá? Somente 5 perguntas, não vai desenvolver a pergunta? Como assim? É só perguntar ou não vai? Não, pode intervir. Desculpa, tá certo, Carlão. É 5 minutos. Escolhe a pergunta ou a intervenção. Se quiser fazer a pergunta, faz, ou se quiser fazer os dois, faz. Vai aí ou fica daqui? Não, fica aqui Tanto de frente. faz. Fica aqui de Se frente. quiser ficar aqui, se não Pra quiser. filmar. Não, Você vai, Carlão? vou. É o Carlão. Júlio, teu leque. Pode deixar que você vai levantar. Rapaz, 5 minutos, vou tentar ver se eu consigo fazer isso. Primeiramente, eu quero saudar aqui, entendeu, esse evento que está acontecendo. E discordar, Alex, de um fato que você colocou logo no seu início. Em verdade, se nós tivéssemos esse tipo de evento acontecendo aos milhares, talvez, no mundo, entendeu? Nós estaríamos numa outra situação para entender o desfecho que pode acontecer, de fato, naquele processo lá. Então, não é verdade que isto não é com a gente, é real. O que está acontecendo lá é com os povos trabalhadores, os jovens e as mulheres de todo mundo. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de colocar. Segundo, as coincidências. Eu acho que nós do PSTU, eu sou um militante do PSTU de longa data, eu achei muito interessante as coincidências que ele expressou no documento do Júlio, expressou aqui. Eu acho muito interessante e eu acho que isso é muito salutar, entendeu? Que vai fundindo ideias, vai clareando, entendeu, a cabeça das pessoas. Aí, eu volto aqui a uma questão que eu coloco aqui e depois vou fazer as perguntas. Eu acho, camarada Luiz, que a sua intervenção, entendeu, me chama a atenção pela necessidade de você me colocar algumas coisas, algumas referências, entendeu? Por exemplo, nós aqui, 3 camaradas, fez referência a figuras que construíram a União Soviética antes da Rússia. A Rússia é uma coisa, entendeu? Hoje a União Soviética foi outra coisa. Lenin e Trotsky, principalmente Lenin, fundamentou todas as suas questões com referência à nacionalidade oprimida que existia quando aconteceu a Revolução Russa. Existia mais de 147 nacionalidades oprimidas. Eles debateram, entendeu? E entre os debates que aconteceram foi o status da Ucrânia. Entendeu? A Ucrânia, em algum momento, por 4 anos somente, a Ucrânia foi um país independente. E foi outorgado, assim como a Finlândia, entendeu, o direito de separar-se daquele processo. E aconteceu isso. A Finlândia saiu primeiro, por livre e espontânea vontade, entendeu, em congresso autorizado por Lenin, e a Ucrânia se conformou também. 4 anos tão somente. Desde lá até 1923, 24, é opressão o tempo todo. O tempo todo foi oprimida. Então isso vai até 1989. Então você tem que me explicar em que se baseia. Eu acho saudável também que vocês estão discutindo isso lá no seu grupamento. Falar sobre isso, olha, não é qualquer coisa. Agora nós temos que ter as nossas referências. Lenin é uma referência e Trotsky é outra. Aí, camaradas, eu chego ao meu camarada Alex. Você me fez uma definição aqui que me parece que você vai ter que desenvolver mais. É a questão de qualificar a Rússia como imperialista. Você sabe muito bem que Lenin, que é a nossa fonte do marxismo, que teorizou muito sobre isso, para caracterizar o imperialismo, você precisa de alguns critérios fundamentais, 5.
basicamente fundamentais. Então, o camarada, na sua volta, eu gostaria que o camarada me colocasse isso, como que a Rússia hoje em dia está centralizando o capital financeiro internacional e tudo mais. No final das contas, eu queria só colocar uma coisa para você, Alex, e para o Luiz também. Se a invasão da Ucrânia aconteceu no dia 24 de fevereiro, se vocês estivessem na Ucrânia naquele dia, o que vocês iriam fazer? Iriam defender o país ou esperaria de boca aberta ou de braços abertos às tropas invasoras? Essa é a pergunta para você e para o Luiz Carlos. E para você, o Alex, eu tenho que colocar uma questão adicional, que é o seguinte: do ponto de vista de Lenin, numa guerra do setor oprimido, ele vai buscar armas aonde for possível. E o exemplo marcante disso tem um texto do Lenin endereçado ao povo norte-americano, denominado Carta aos Povos Americanos, que ele saudou, em conclusão, o fato os 13 colonos comprarem, contrabandearem armas do imperialismo francês e espanhol contra o imperialismo inglês, daquela época. Mudou alguma coisa, mas não mudou a substância da coisa, viu? Então vale a arma da OTAN, né? Inclusive, de qualquer lugar. Tranquilo, só para entender a polêmica. Os operários Ah, sim. Mas tudo bem, segue, Débora. Vamos lá. O próximo é o André, depois sou eu. André tá pegando sim. André Fernando Carlos. E tem mais uma inscrição no nessa Léo primeira ali. volta. Se inscreveu também. Léo também. Depois do André eu, depois Vamos o poder Fernando. começar essa vez aí, tá? Já inscrevi ele, o Carlos. Ele não é o Carlão, não, é o Carlos. Vamos poder começar essa vez aí. Carlos e Carlos. Gente, vamos lá. Então, se eu não estou enganado, né, porque eu fiquei um tempo cuidando de alguns afazeres, né, talvez eu tenha perdido isso. Mas, do que eu pude acompanhar aqui, os 4 camaradas que se pronunciaram, que defenderam posições, a população ucraniana do leste da Ucrânia foi solenemente ignorada aqui. É como se eles não existissem. Né? Então, é bastante interessante isso, porque aqui se falou em autodeterminação dos povos, direito à autodeterminação, se falou na correta posição de Lenin, né, durante a questão das nacionalidades russas, né, naquela época, se defendeu o direito à autodeterminação. E eu pergunto, onde está o direito de autodeterminação dessa população russa, ucraniana, muitos de origem russa, mas alguns não, é ucraniano mesmo, da região de Lugansk e Donetsk? Onde está a autodeterminação dessas pessoas? Porque isso é um fato, eles estão em guerra civil desde 2014, pelo menos. É uma população que discordou do golpe de Estado que aconteceu em 2013, que derrubou um governo. Queira ou não, gostemos ou não, então o governo foi eleito de acordo com as regras do jogo democrático. Eu não sou a favor das regras do jogo democrático, sou revolucionário, sou a favor da revolução. Mas aquilo foi um golpe de Estado. Como foi um golpe de Estado aqui, com relação ao Jango e tudo mais, era um governo burguês, era, mas nós somos contra o golpe de Estado. Né? E aquela população se colocou contra esse golpe de Estado que havia, concretamente, todos aqui reconheceram, elementos nazifascistas. Inclusive já com apoio descarado da OTAN. Inclusive o vice-presidente dos Estados Unidos na época, que era qual o nome dele? John McCain, estava lá no palanque de Maidan, defendendo a democracia. Aquele golpe de Estado era a democracia. Como era a democracia, o golpe de Estado aqui em 64, para os Estados Unidos era. Porque o comunismo, a possibilidade da revolução, é
antidemocrático para eles. Democracia para eles é capitalismo. Então ficar falando aqui em democracia, defesa da democracia, é um negócio meio estéril para mim nessa situação. E falar em defesa das nacionalidades, autodeterminação dos povos, e ignorar que existe um povo ali que se rebelou contra o governo central, se separou de fato, se organizou e foi atacado militarmente, vem sendo atacado, população civil, vem sendo atacado desde 2014. Isso é disputável, isso está na mídia, até imperialista. Aí se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Por isso que houve um acordo de Minsk. Por que você acha que houve um acordo de Minsk? Porque havia uma guerra civil, inclusive o setor defendido pelo imperialismo estava perdendo. A própria Angela Merkel reconheceu isso publicamente. No Minsk, a gente teve que parar, mas aquilo foi só um stand-by. A gente estava ganhando tempo para preparar para a guerra. Então, assim, é isso que eu quero ponderar aqui com os camaradas, certo? Outra questão, eu acho que o Alex apontou bem, não sei se foi o Alex agora, falou de como nesse momento, acho que você também, nesses momentos de crise do capitalismo, o capitalismo senil, certos conceitos se perdem, ficam meio vaporosos, né? Um deles, por exemplo, é o conceito de direita e esquerda. Então ficar apontando assim, fulano é de esquerda, fulano é de direita, você quer um exemplo disso? O governo que hoje está na Alemanha é um governo de esquerda. É o Partido Verde. E eles apoiam diretamente com armas, estão destruindo a própria economia do país para fomentar uma guerra imperialista. Essa é a esquerda. Então, comparar, dizer assim, não, Putin, não estou defendendo Putin, só com a minha posição é uma posição bastante próxima da do Alex aqui, né? Concordo com ele 95% talvez, só pondero essas questões. Então colocar que Putin é de direita e Zelensky é mais progressista, me parece um tanto quanto complicado e perigoso essa, digamos assim, graduação de democratismo, né, entre esses dois líderes, né? Sem contar que é notório também, e não está em disputa, o fato de que o exército ucraniano está infestado e as principais forças combatentes do exército ucraniano são, sim, fascistas. Os tanques, vocês podem olhar, todos eles têm o símbolo da Wehrmacht. Eles não escondem, não. Eles botam nos tanques lá o símbolo da Wehrmacht. E lá, ó, o gancho do lobo. Sabe quem usava o gancho do lobo? A SS nazista, e é o símbolo do Azov. Então essa história de passar pano para nazista na Ucrânia é complicado. A polêmica tá boa, começou a esquentar. Vamos lá. Quem é? Léo? Vai lá. Marca aí pra mim. Eu marco aqui. Alguém pode marcar o do Léo aí? Na próxima? Na próxima, tá bom? O Ramos está inscrito para a segunda volta. Tá. Não fica ruim de responder, né? Quanto tempo? 5 minutos? Não, assim, o debate tá bom, tá esquentando e tal, mas vou fazer duas primeiras colocações sem nenhum tipo de se entrear, que todo mundo se conhece há muito tempo. Eu acho que até me surpreendeu um pouco a posição do PSU, mesmo militante, mas tudo bem, faz parte do debate, o companheiro esclareceu melhor. Acho que é minimamente plausível, né, embora discorde bastante, gênero, número e grau, mas pelo menos eu entendi melhor agora o raciocínio. Mas assim, não só porque a gente se conhece aqui há muito tempo, mas eu acho que tem uma polêmica de fundo que se desenvolve, por assim dizer, em três posições diferentes, né? Uma guerra entre dois países, de um lado e do outro, ou, né, nem defender nenhum deles. Porque eu acho que organizações aqui que estão presentes, a gente busca ter contatos internacionais, uma questão, né, internacionalista. Os contatos divergem, né? A fonte de informação que você tem diverge, né? Acho que tem, né? Isso aí é um ponto central, né? Eu acho que a gente tem uma coisa também de, assim, minimamente se colocando no lugar do povo ucraniano, mesmo que tenha sido invadido e tal, estão morrendo ucranianos, queremos parecer que o maior número objetivo, né, ali, né, mas também estão morrendo muitos russos, aquela coisa, estão morrendo jovens trabalhadores que, em sua essência, não tiveram nenhuma opção, não tá, vou dar meu nome lá para ir para a guerra, né, é uma obrigatoriedade,
Então, se você vê o passado da Ucrânia, né? Tem até, vou falar uma coisa, não tem nada a ver. Uma música dos Beatles, né, que chama Back in the USSR, né, de volta à União Soviética, tem um verso dela que fala assim: The Ukraine girls make me knock me out. As garotas ucranianas me deixam. Quer dizer, é um passado muito comum. A música fala da União Soviética e fala da Ucrânia. É um berço, é uma história construída durante séculos, né? Que é comum. Então isso obviamente traz uma tristeza, né? Ver que lá estão guerreando e se perdendo vidas humanas, forças produtivas desnecessariamente. E aí eu entro no seguinte questionamento. Um debate que a gente fez lá na nossa organização, a gente assistiu uma palestra, um companheiro, ex-companheiro da nossa organização, que estava lá na Rússia. E depois, quando a gente desceu para fazer o debate lá nos nossos grupos, a gente falou: poxa, a gente achou que o cara defendeu um pouquinho demais a Rússia. É verdade, pelo menos os poucos vídeos que eu vi, coisas assustadoras. Você chegar na Ucrânia, dentro de shopping, baita bandeira nazista, um negócio assim. O que o André fala, nos vídeos que eu vi na Ucrânia, o pessoal na rua com símbolo nazista assim e tal. Agora, não acho que seja essa questão, porque, como bem você falou, Rodrigo, tem nazista também na Rússia. Tem nazista aqui. Tem célula nazista aí, proto-fascista, já vai com o governo Bolsonaro pra cá. Então poderia um outro país vir aqui invadir a gente, né? Esse é o argumento? Vai invadir a gente porque tem que matar os nazistas. Mas invadir vai matar a gente, né? Porque não é nazista, né? Então, os trabalhadores. Então, para mim, o que é central, me parece um elemento que quero colocar como reflexão para todos. Todas as reflexões, quem sou eu para questionar Lenin, Marx, né? Engels, isso e aquilo. Mas todas as reflexões feitas por todas essas pessoas que eu citei aqui, outros grandes marxistas, né? Não existiam armas de destruição em massa. Vamos pensar nisso. Um minuto. Não existiam armas de destruição em massa. Você pensar numa guerra homem a homem é uma coisa. Você pensar numa guerra do Kuwait, do Iraque, onde o americano vai lá, parece videogame, chega de chega lá no helicóptero, matou o cara, é outra coisa. Então, nesse sentido, embora dentro do meu próprio grupo, eu não seja um dos que acha que uma terceira guerra mundial esteja mais próxima, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração isso. Caracterizo sim, né, como o Carlão colocou aqui, que existe já essa característica. Na China é um pouco mais difícil debater, me parece, mas na Rússia, já com características imperialistas, a Ucrânia me parece um país um tanto quanto usado pela OTAN ali por trás, e a posição que o Alex colocou, Fernando, em nome da nossa organização, eu acho a mais sensata para defender que não haja perda de vidas humanas, mais do que já existe, certo? Destruição de forças produtivas e levar a esse risco de uma guerra mundial, que a gente sabe muito bem que, para concluir, é o que vai levar ao fim da humanidade, gente. Vai levar ao fim da humanidade. Eu acho que a gente tem que ter esse ponto de, entendeu? Entendeu? Por isso que eu acho que a posição tá equivocada. E aí, para você, Rodrigo, tentando fechar com uma pergunta, né? Além da reflexão, uma pergunta. Eu acho que tem uma participação muito grande que vocês não, talvez considerando um pouco menos, da questão da OTAN por trás, porque ela está cercando a Rússia. Tem a questão da Suécia e da Finlândia também. Então, se aproximando, né? Então, aí para fechar o acordo, me parece. Então, se tem essa análise, o que vocês pensam disso? Companheiro Fernando, depois eu acho que foi o companheiro Carlos, né? Isso. E depois tem mais um companheiro. James. Não, tinha mais um, cara. Não, tinha não. Não é o Ramos. O Ramos era na segunda volta, na segunda Não, o intervenção. Ramos é o primeiro da segunda volta. Primeiro e segunda Já volta. fechou 5. Já fechou 5, com o Carlos fechou Fernando 5. Jorge. Bem, vai ser uma pergunta aqui para o companheiro Rodrigo. Pergunta e intervenção para o companheiro Rodrigo aqui. Bem, eu estava ali pensando, né, que a gente sabe que o Exército é um pilar do Estado burguês, né? É o principal pilar do Estado burguês. Eu estava pensando ali agora, para dar um exemplo,
o que é capaz de um exército fazer numa invasão, né? Me veio aqui um exemplo lá na Guerra do Vietnã, por exemplo, aquela massacre daquela aldeia Malai, né? Que foi um massacre de quase toda a aldeia que o exército americano fez. E o que o exército brasileiro fez, os capacetes azuis da ONU, que é um exército de paz, quando o exército brasileiro foi lá para o Haiti, em termos de paz, mas tipo um exército invasor, né? Aí eu tenho uma pergunta, por exemplo, o André colocou ali sobre essa questão da maioria do exército ucraniano ser nazista, né? Tem um símbolo nazista, como o André colocou ali. E eu vi há algum tempo, né, no periódico Opinião, né, do PSTU, que essa questão das formações das brigadas lá para defender a Ucrânia, né? A minha dúvida é o seguinte, porque a gente sabe também que esse exército, como o André falou, esse é parte desse exército ucraniano nazista, quando ele vai sair em campo até em direção na região onde está a guerra, ele pode passar por cidades, como você falou lá, que é aquela vila lá que tem a questão das minas, dos trabalhadores mais organizados. Quem sabe que esse exército pode eliminar os principais trabalhadores de esquerda que tenham o trabalho lá, coisa, a gente não sabe, né? Aí a minha dúvida é essas brigadas. Qual seriam as armas? Seriam armas próprias da brigada? Se essa brigada ela poderia funcionar como defesa desses trabalhadores de esquerda, desses trabalhadores organizados nas suas cidades, tanto para o exército russo, tanto para esse exército ucraniano nazista, né? Ou se essa brigada estaria funcionando como uma força auxiliar em defesa da retomada daquela região ali de Donbás, como o André falou, que é uma região, notoriamente ali, que era na sua maioria uma população russa, né? Seria isso a minha dúvida. Eu não sei, não me lembro da matéria do Opinião Total, se tinha isso colocado, mas seria isso, as armas, seriam armas próprias, ou vocês teriam compartilhando essas armas junto com o exército ucraniano, essas armas vindas dos Estados Unidos, da OTAN, não sei o que, etc. Economizou um pouquinho no tempo, agora é o carro. Acompanha o carro aqui na frente, por favor. Carlos é professor, né, Carlos? Sou professor de História há 41 anos. É mesmo? A minha pena foi cruel, mas formidável. Eu acredito que eu não joguei apenas pedras na cruz, eu torci. Eu queria colocar umas questões aqui, principalmente contigo. Você deu um texto aqui que eu gostei muito, mas eu fiquei com dúvidas em alguns pontos, porque, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial não começa imediatamente e ela não começa propriamente um conflito entre as nações imperialistas. A questão do assassinato de Sarajevo, que é uma questão quase ridícula, né? O arquiduque Ferdinando, que era um playboyzão, que não queria nada com coisa nenhuma, conta a história que ele foi para a região de Sarajevo para caçar veado. Ele adorava caçar veado. E que aí um nacionalista sérvio do país aproveitou a oportunidade e deu um tiro na cara dele. Primeiro assassinato político com arma automática, né? Da história. Né? E essa questão ela se desenvolve inicialmente como uma questão local entre o Império Austro-Húngaro e uma das suas nações dependentes, uma questão interna, que é a questão de onde ele vai ser julgado. Porque pela lei seria em Sarajevo, mas eles não aceitam esse julgamento, querem transferir para Viena, porque tinham medo que o cara fosse inocentado pelo forte movimento nacionalista que tinha na região. A deflagração da guerra entre as nações decorreu das alianças que tinham sido feitas antes em torno de problemas que aconteceram também em regiões distantes e que não foram necessariamente de origem imperialista, como, por exemplo, a questão do Marrocos, a questão de Agadir, né? A independência da Albânia, conflitos que estavam rolando dentro de uma esfera quase que de fim do século XIX, numa mudança do eixo capitalista para o início do século XX. Né? E a guerra deflagra porque as tensões acumuladas são muito grandes, preocupação do nosso amigo ali, né? E ela se deflagra de uma maneira
irremediável, porque quando o exército austríaco invade a Herzegovina para ir pegar o cara, entrar lá, pegar o cara e levar para Viena. A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Rússia, aí a França e a Inglaterra. Parece assim, você vê um monte de relé que dispara ao mesmo tempo quando dá uma carga. E ninguém conseguia deter isso. Entendeu? Tem uma foto até muito famosa, que exatamente a conferência em Genebra, na época, porque não havia a ONU, mas já havia a Liga das Nações, né, a organização, o princípio de organização da Liga das Nações, em que um fotógrafo alemão, ficou famoso até pelo trabalho que ele fazia, ele fotografou os diplomatas todos sentados, fumando, um de costas para o outro, porque ninguém tinha uma solução para o problema. Daí eu acho que tem uma certa semelhança com o contexto atual. O problema ali daquela guerra não é o fato dela estar colocando ainda como uma guerra entre um império e uma organização imperialista, vamos dizer assim. É o problema do que ela pode deflagrar no seu desdobramento. Ou seja, o que significa uma guerra de grandes dimensões ali, já que um dos aliados tem ao seu lado a China, que por um lado tem Formosa e Vista, que os Estados Unidos estão querendo, e do outro lado você tem uma Europa que está começando a se desorganizar em termos de mundo capitalista e que tem como uma das suas alternativas os territórios cheios de gás da Rússia e coisa parecida. Sendo que a gente não levou aqui em consideração, eu não vi muitas análises levar em consideração duas coisas que estão em caminho. Um minuto. Uma é a abertura do Mar do Norte, por causa do aquecimento global, que vai encurtar as viagens de Yokohama, no Japão, para Amsterdã em 14 dias, sem precisar pagar a passagem de $100 mil no canal do Suez. E quem controla o Mar do Norte? É a Rússia. A outra questão importante, a possibilidade de exploração econômica do Ártico, que está também com esse processo de degelo, que é a maior reserva de gás natural do mundo. A maior parcela do Ártico está na mão da Rússia, não está na mão de outro país. Os países que têm alguma parcela do Ártico, curiosamente, são Finlândia, que entrou agora para a OTAN, né? E a Noruega. Quer dizer, você tem um problema em vista que eu acho que é de dimensão muito grande nesse ponto. Eu vou pedir só mais um minuto para concluir. A outra questão que está aqui em pauta, que eu acho que também é muito vital, é o seguinte. De uma certa maneira, a esquerda está escorregando nesse debate, parece que para encontrar um ponto moral para decidir de que lado fica. Isso está me preocupando, porque aí realmente a gente vai sair do campo de uma análise materialista histórica para uma análise quase que, vamos dizer assim, escolástica teológica, o lado do bem e o lado do mal. Isso está acontecendo de maneira assim, como se diz assim, sem nenhuma premeditação. As pessoas não estão exatamente procurando isso, mas isso está ocorrendo. Ou seja, a colocação do tipo dos regimes políticos, que os dois regimes não merecem elogio nenhum, está sendo uma busca para ser aonde que está o lado do bem nessa história para eu me enganchar ali e poder navegar tranquilo em céu de brigadeiro, sem nenhum conflito moral para mim. Né? A outra questão que me parece importante é quando acontece que você fazer uma defesa de uma possibilidade que ela não está colocada absolutamente dentro do contexto que está evidente. É aquele negócio. Eu adoraria estar ao lado dos trabalhadores da Ucrânia numa revolução na Ucrânia, mas isso não existe absolutamente no cenário. Quer dizer, defende-se um ponto de vista que não é em nada concreto para se fugir do conflito, da angústia que nos traz a realidade imediata. Agora, eu queria concordar com ele num ponto, e no nosso amigo ali, a iminência de uma guerra mundial de armas nucleares é gigantesca. O arsenal norte-americano são cerca de 6 mil artefatos nucleares. Artefato é até piadinha, bomba que destrói a cidade inteira, se chama de artefato. E a outro lado, tem números semelhantes, sendo que somado com a China, isso chega a valores absolutos,
Ainda, os agravantes de mísseis hipersônicos, que não podem ser detidos com nenhum tipo de armamento de defesa conhecido. Quer dizer, nós temos um problema sério. E o Brasil, nesse contexto, eu queria lembrar de um troço que o nosso amigo estava falando aqui no começo da conversa, quando ele chegou aqui e tomou café. O Brasil, aqui no Brasil, o governo Bolsonaro, entregou para os bancos, no começo do governo, 1 trilhão e 300 bilhões de reais, no começo do governo, que não estão aplicados no Brasil. Isso dá cerca de 260 milhões de dólares. Não estão aplicados no Brasil. Estão aplicados aonde? Bilhões. Rendimentos não tributados. 260 bilhões de dólares. Tributados que estão aplicados todos no exterior. Se nós juntarmos a isso o valor que se ganhou com a reforma trabalhista, uma redução de aplicações de investimento na cultura, na educação e na saúde, nós podemos chegar a um valor astronômico. O que me preocupa a nossa corrente, eu faço a pergunta, será que nós não estamos financiando a guerra da Ucrânia? A OTAN na guerra da Ucrânia? Os créditos que estão sendo dados à Ucrânia, que vão ser pagos com a propriedade da terra na Ucrânia no final da guerra? Mas, Valeu. desculpe. Vamos lá, companheiro. Vamos fazer aqui na mesa aqui, né? Vamos inverter agora um pouquinho a ordem aqui, né? Desses 5 primeiros fica você, depois o Luiz, depois eu, tá? Aí a gente vai rodiziando aqui, aí quebra um pouquinho a... Uma pergunta para mim, eu podia ter um tempinho também? Tá. Tranquilo. Podemos ir, gente? Vai lá, Rodrigo. Quanto tempo? 5 minutos. Tá. Depois só tem na segunda volta o companheiro Rames, mais ninguém. Então a gente Pode está escrever trabalhando com uma na determinada segunda. folga aqui, Aí. tá? Vamos lá. Tá, bom, Léo, eu queria começar escreve na primeiro, voltando à tua fala. Na tua fala você falou sobre as Malvinas, né? Até fez referência sobre em 82, parte do pessoal aqui já está militando, né? É bom ver isso, um pessoal dedicado aí à vida. Em 82 eu ainda não era nascido. Mas o que eu li, o que eu vi sobre a discussão sobre a guerra nas Malvinas, a posição dos trotskistas, dos morenistas mais especificamente, foi ultra-minoritária, né? Era uma posição contra qualquer apoio à ditadura argentina. Enquanto os trotskistas, né, a posição de Moreno, que é uma posição principista, era de que era contra qualquer invasão do país, promovida por um país imperialista. Então era da luta contra a Inglaterra. Isso foi uma posição minoritária do movimento, é uma posição principista. Tem um texto do Comitê Central do PSP, que o Moreno coloca isso com outros exemplos, né, de que a posição dos revolucionários deve ser, diante de uma invasão de um país colonial por um país imperialista, estar no campo militar da defesa desse país colonial. Não da defesa do Estado, do governo, mas da organização dos trabalhadores contra essa agressão. Para a gente é uma posição principista mesmo. E aí, no caso, o que a gente está vendo aqui, trazendo para essa discussão, é a invasão de um país dependente, de uma semicolônia, um país que não é um país imperialista, né? Entendemos que não se trata do imperialismo como definido por Lenin, mas a tentativa de construção de um império. Então, a gente coloca no campo militar de defesa da Ucrânia. Colocando em discussão que o André traz em relação a Lugansk e Donetsk. A gente tem um problema em relação a essa região, que é uma ocupação de grupos paramilitares. Ali não tem uma discussão sobre a autonomia da região. Tem, de fato, uma utilização estratégica ali, uma ocupação militar que impede qualquer discussão sobre a autonomia. Uma ocupação russa, uma organização de grupos paramilitares que tentam ali, numa posição pró-Rússia, mas é artificial a discussão sobre autonomia. Nós entendemos como sendo artificial e estamos dispostos a debater, né? Vamos colocar os elementos na mesa e discutir. Em relação também à questão do nazista, da presença nazista na Ucrânia, nós não negamos, mas não é
como se o Estado ucraniano fosse hoje governado por nazistas. Tem uma presença, eu acho que o Julião colocou isso melhor do que eu posso colocar aqui no texto dele, em relação à votação dos partidos de ultradireita, partidos mais extremistas, tem uma presença forte. A tendência, inclusive, é que com a própria guerra isso tende a crescer, eles vão ter um campo para se construir, infelizmente. Agora, não dá para generalizar. A gente aqui, como marxistas, a gente discute com base dialética, a gente sabe que é uma situação de conflito, de forças ali disputando. O nazismo é uma força minoritária, mas expressiva, e agora, mas não dá para generalizar. O exército ucraniano não é um exército nazista. Pode ter uma presença? Pode ter, mas enfim, tem, inclusive, mas não dá para generalizar, e a gente tem outras forças ali, inclusive revolucionários, marxistas, que estão combatendo a invasão ucraniana. A gente também, aqui não é uma discussão sobre graduação, quem é mais de direita, Zelensky ou Putin. Não é esse o debate. O debate é o que é o Estado ucraniano, que pode ter um governo de direita, enfim, e o que é o projeto de reconstrução do Império Grão-Russo por parte de Putin, e de que há uma guerra de agressão, tem invasão de um país por outro. Não se trata aqui de ver quem é melhor, mais certo ou mais errado. A gente está vendo uma guerra de invasão, e aí é uma posição precipícia. A gente defende o país invadido contra a potência invasora. Sobre a formação de brigadas operárias, a gente defende brigadas que sejam autônomas, como a gente já defendeu e já participamos de organizações em outros momentos, em outros países. É a organização de grupos operários armados na defesa do seu território, e sim, no caso de uma agressão de grupo fascista, se defender desse grupo. No caso de agressão do governo, um governo que, por exemplo, para manter o poder, tente uma centralização que impeça o funcionamento dessas brigadas, as brigadas devem se enfrentar com o governo. Isso não tem uma fórmula exata de como deve ser, mas é uma organização de uma força autônoma ali. Enfim, vamos ficar para a próxima agora. Agora, Luiz, depois sou eu, e depois a gente, segunda rodada de intervenção, e Júlio, né, antes. O Júlio pediu também para falar. Fala, Luiz. Bom, que a Ucrânia, a maioria não é nazista, isso todo mundo sabe. Tanto que o que foi eleito, né, que foi derrubado no golpe, não era nazista, né, o Yanukovych, né. O próprio Zelensky, ele foi eleito falando russo, e ele apoiava os tratados de Minsk na campanha eleitoral. Ele era um pacifista na questão da guerra. Ele, na campanha eleitoral, ele foi contra. E foi votado nas zagas russas. Nas zagas que a maioria é russo-étnica. Então, que o ucraniano não é nazista, isso todo mundo sabe. O problema é que o Rio de Janeiro também, a maioria da milícia. Né? Mas a milícia domina. Né? É um grupo paramilitar organizado. O golpe que foi dado foi feito após um acordo, já estava tudo fechado o acordo, e os grupos paramilitares invadiram o local e iam matar todos do governo. Né? O governo já tinha concordado em chamar uma nova eleição, né? e houve golpe. Né? A realidade é, o Euromaidan, que tanto a presumida esquerda, né, que nós temos no Ocidente, né, nós temos autoproclamados esquerdistas, né, que adoram falar em Marx e tal, uma coisa assim, uma cultura acadêmica que nós temos, né, como se isso fosse alterar alguma coisa na política. Né. Mas a gente já espera isso aí, o centrismo, né, que é o que a gente chamava, isso não é um elogio, centrista não é elogio, porque o Lenin, centrista, é menchevique. E essa política aqui é uma política menchevique. Toda a vida. Democracia contra a ditadura. Trotsky alertou isso. Ele falou, gente, existe o imperialismo, império, isso aí é uma coisa assim, de intelectual, uma coisa que foi criada pelo Negri,
Negri, que dizia que não tinha imperialismo, tinha império, né? E agora está tentando levar essa discussão para Rússia como se a Rússia quer criar um império. Gente, obviamente que a Rússia não quer criar um império, isso aí, nem voltar à União Soviética. O próprio Putin falou isso. Ele disse: quem não tem a Rússia, não tem saudade da União Soviética, não tem coração. Mas quem quer voltar à União Soviética não tem cabeça. Porque ele não é marxista, ele não é revolucionário, né? Para a esquerda foi um trauma o fim da União Soviética, mas para alguns foi uma vitória. Alguma parte da esquerda substancial achou que o que aconteceu na União Soviética foi uma revolução, como acho que o Euromaidan também foi uma revolução. Gente, até o militar usa a palavra revolução. No Brasil, a gente não podia falar que houve um golpe. Quem falasse que houve um golpe era preso, cara. Porque no Brasil houve uma revolução. Então, essa aquisição de vocabulários é muito fácil, sabe? Marxismo, revolução. Quero dizer para você, Trotsky, né, já foi levantado aqui, Trotsky, não teria dúvida de que lado ele estava. Ele estaria indo contra o imperialismo. Isso aí foi uma citação que foi feita aqui, na questão do se a Inglaterra tomasse uma ilha brasileira, por causa do que o Brasil estava tinha uma dívida, né? que o Getúlio Vargas disse não ia pagar, né? O Trotsky falou: país semifascista, né? Se o Getúlio Vargas era semifascista, o que é o Putin, cara? Porra! Gente, o Putin é bonapartista, porra, sabe? É um diplomata, meu irmão. Ele nem é da militar, ele é um bom estrategista. Né? Ele está enfrentando o imperialismo, cara. Sabe? Como o Getúlio Vargas enfrentou. Né? Getúlio Vargas é um revolucionário? Claro que não, pô. Mas existe uma coisa chamada imperialismo. Então, se a OTAN, o Bloco Ocidental, a UE, né, que é liderada por uma filha de um nazista, não sei se vocês sabem que a Ursula von der Leyen é filha de um nazista. Né? Os valores europeus, cara, que valores europeus a Ursula von der Leyen defende, cara? É a linha de frente, a que vai lá na Ucrânia. O que ela quer, cara? Acabou? O tempo sim. Não, termina a ideia. Então eu acho assim, a russofobia é nazismo. Ela está aí, na televisão todo dia. Se nós formos nos basear, cara, sabe, se eu tiver que responder todos os pontos que a CNN fala, que a Globo fala, porra, que debate nós vamos ter? Entendeu? Nós temos que melhorar a nossa qualidade de informação. A questão da autodeterminação dos povos é um ponto, gente, não é questão de princípio, isso foi uma tática, cara. Uma tática dos bolcheviques, que foi contestada pela Rosa Luxemburgo, inclusive. Né? Sabe? A gente tem que sair desse campo democrático, a gente está muito preso a essas ideias, a gente ainda está com a esquerda brasileira, ela está presa ao liberalismo. Porque nós estávamos no liberalismo há uns anos atrás e achávamos que tudo seria conseguido por meio do voto, tudo nós íamos mudar por meio da consciência das pessoas. A realidade está mostrando para a gente que não vai ser assim, não vai ter ascensão pacífica da China. Vai ter guerra, cara, se prepara. O que está acontecendo na Rússia é o preâmbulo. Se a Rússia for ameaçada e se ela tiver a ponto de perder essa batalha, aí sim nós vamos ter problemas sérios. Sabe? Enquanto a Rússia estiver garantindo, porque a Rússia não quer invadir a Ucrânia, porque ela não vai querer política de porco-espinho. A União Soviética já passou por esses problemas, de estar em países com oposição nacionalista. Eles vão ficar na parte onde estão os russos. Eles não vão sair dali, cara. Não vão sair. E se obrigarem a sair, o que vai acontecer, cara? Eles vão usar arma nuclear, cara. Entende? Então, é uma questão de opção. A Ucrânia optou por isso,
antidemocraticamente, porque o povo não foi consultado, como falou o Alex, né? E agora a Ucrânia está no rumo de ser um país disfuncional. É isso que está acontecendo. Eu, né? Eu não sei se cabe, como fiz na controle do tempo na primeira vez, Luiz usou 2 minutos e 30 a mais. Se vai para você, para ele, e como o Rodrigo já falou... Não, vamos na tentar outra fazer hora- aqui na boa, entendeu? Tá. Nos 5 minutos, entendeu? Para passar para plenário, Ah, entendeu? tudo bem. Se for necessário, a gente até vê na segunda falação Na nossa segunda no fala. fechamento, entendeu? Se for necessário. Olha só, companheiros, a gente vai entrar nas perguntas aqui. Eu acho legítima a discussão, não acho errada a discussão dos regimes, não. Só para colocar, é óbvio que a gente tem que se aportar na questão dos estados. Mas, por exemplo, o Moreno tem uma elaboração que eu acho bastante importante sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele entra na discussão dos regimes. Ele entra, é uma guerra interimperialista, é óbvio que tem um elemento da invasão da União Soviética. Mas é uma guerra interimperialista. O que é a França, o que é a Alemanha, o que é a Itália, o que é a Alemanha. E ele entrou na discussão dos regimes. Eu não acho assim, descartado. Agora, regime por regime, não tem ali nenhum regime que você possa apontar um regime progressista. Só para limpar a área. Nem Zelensky, nem Putin. Só para limpar a área. Entrando na discussão que eu acho que é a mais importante, é a discussão dos estados. Né? A Ucrânia é um país que não é um país dependente? Concordo. Entendeu? A Rússia, depois eu vou responder o Carlão, por que eu acho que ela é imperialista. Agora, a quem a Ucrânia responde? Ela responde à OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela está respondendo à OTAN. Tá? Carlão, quando eu quis dizer que não tinha a ver com a gente, é claro que tem a ver com a gente. Eu quero dizer o seguinte, os interesses que estão em jogo são dos dois blocos nessa guerra interimperialista. Eles não são interesses da classe trabalhadora. Não são interesses da classe trabalhadora. O que está em jogo ali não é o interesse do trabalhador médio ucraniano, nem do trabalhador médio russo. Tanto que você mesmo colocou, companheiro Rodrigo, e eu concordo com você, que teve protestos na Rússia contra a guerra. Agora, não é no sentido de que estão a favor da Ucrânia, estão contra a guerra. Entendeu? É totalmente distinto. Por que a Rússia é imperialista? O Julião fez uma leitura bastante grande aqui, eu vou também fazer uma leitura bastante grande, se der tempo. O Julião fez aqui 7 minutos. Olha só, os monopólios transnacionais russos, Gazprom, uma das principais empresas de energia do mundo, líder em gás, mas com presença em todo o negócio de hidrocarboneiro. Rosneft, petróleo e gás. Novatec, principal produtor independente de gás do país, de propriedade, aí não interessa. Né? De Leonid, vou ter que ler mesmo. Leonid Mikhail são a maior fortuna da Rússia e Gennady Timenko, a quinta fortuna do país. Lukoil, companhia petrolífera, propriedade de Vagit Alekperov, terceira fortuna da Rússia. TNKB, exploração, refino e comercialização de petróleo. Na área de transporte, destaque-se as ferrovias russas, RZHD, uma das mais importantes empresas ferroviárias do mundo. Avtovaz, produtora dos carros Lada em parceria com a Renault Nissan, que detém 25% das ações. Kamaz, produtora de caminhões e motores a diesel, que a Alemanha Daimler detém 11% das ações. Aeroflot, companhia aérea, membro da Aliança Internacional. E vou lendo, na mineração, transnacionais russas também no setor de bancos. Né? Mais de 400 empresas. Desse porte, né? A Rússia é uma potência militar também, tem um exército de 900 mil soldados, 300 mil reservistas. O orçamento militar da Rússia é o quinto do mundo, no valor de 61 bilhões de dólares, superado apenas pelos Estados Unidos e a China, da Grã-Bretanha e da Índia. E tem quase 6 mil ogivas nucleares. A Rússia ocupa o segundo lugar do mundo em exportações de armas, com 23% do total, atrás dos Estados Unidos, que tem 36%, mais à frente da China, quem tem 5,2% desse mercado. Aonde é que ela entra? As transnacionais russas estão extremamente concentradas nos países de sua periferia mais próxima. Armênia, Uzbequistão, Bielorrússia, Moldávia, Cazaquistão e outros países vizinhos. Então ela tem uma presença imperialista. Tá? Você pode dizer que o imperialismo dela é menor do que os Estados Unidos? Concordo, plenamente.
mas tem uma presença imperialista, tá? Deixa eu ir aqui, que eu estou correndo, Carlão, depois aí você pergunta, tá? Eu tenho um minuto aqui para tentar te responder. Você fez um bocado de pergunta aqui. O que você faria a invasão? Eu acho que eu não sou a favor da invasão. Para explicar claro, eu não sou a favor da invasão, não estou a favor da Rússia, mas também não estou a favor da OTAN. Eu sou fora OTAN e Rússia da Ucrânia. Essa é a minha posição. Agora, a política, que eu, fraternalmente falando com os companheiros do PSTU, eu tenho comprado o jornal dos companheiros do PSTU, eles colocam assim, dessa maneira: além disso, Biden e seus sócios europeus se recusam a dar arma ofensiva, limitando-se a entregar arma de segunda mão em pouca quantidade. Estudos apontam que de toda a ajuda militar anunciada por Biden, apenas 20% chegaram efetivamente à Ucrânia e 60% foram destinados a modernizar o seu próprio exército. Então aí chega aqui, eu discordo radicalmente disso, eu não vou pedir arma à OTAN. A OTAN, os Estados Unidos têm 800 bases militares espalhadas pelo mundo, 76 na América Latina e possui mais de 200 mil soldados em outros países do mundo. Então eu não vou fortalecer a OTAN. Acho que vocês têm uma política de expectativa, que uma vitória, colocando ipsilipsis, que vocês botaram no jornal, uma vitória ucraniana colocará em movimento dezenas de nacionalidades oprimidas dentro da Rússia, em seu entorno da luta pela autodeterminação, e também movimentará a classe trabalhadora russa para derrubar a ditadura com impacto mundial. Uma vitória ucraniana também colocará um debate sobre o futuro do país e sua recolonização pelo capitalismo europeu e americano. Uma classe trabalhadora armada e vitoriosa estará em condições de questionar todas as formas de exploração e opressão e lutar para o governo dos trabalhadores e trabalhadores. Uma derrota ucraniana, ao contrário, fortalecerá a ditadura na Rússia, sua política de cárcere de povo na região e a ordem mundial capitalista. E a OTAN não entra nesse debate? Se a Ucrânia ganha, a OTAN não entra nesse debate? Aqui você não fala do efeito se isso vai fortalecer ou não vai fortalecer a organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse eu acho que é o debate. Tá? Júlio, estourei quanto? Então, Estourou 1 minuto e 40. Então, começando pela questão do Carlos, que eu achei bastante interessante, eu queria colocar o seguinte, Carlos, toda a aula de história que você deu, eu gostaria de me reportar às origens da guerra num período diferente do que você mencionou e por questões diferentes também das que você mencionou. A guerra, na realidade, a Primeira Guerra Mundial, ela começa em 1885, na Conferência de Berlim, na divisão do mundo entre as grandes potências, com a Alemanha ficando de fora de todo aquele processo. Então esse é o ponto inicial que marca depois as junções e alianças que vão se configurar no que vai ser a Primeira Guerra Mundial e em todo o papel que a Alemanha vai desempenhar, tentando fazer anexações, inclusive fazendo de regiões da França, né, que depois se devolveram. Esse é um processo bastante... Então foi uma guerra, na realidade, que ela começa na divisão do mundo entre os imperialistas e ela termina com um processo que na conferência, como é o nome daquele lugar da França? De Versalhes, entre também imperialistas, no tratado também de Versalhes, no tratado também interimperialista. Então é uma guerra interimperialista clássica, embora tenha todos esses ingredientes que você colocou. E que Trotsky levanta na discussão no texto que ele chama A Quarta Internacional e as Guerras. E que tem, inclusive, nesse texto, A Quarta Internacional e as Guerras, uma análise da guerra ítalo-etíope e da guerra sino-japonesa. Sino-japonesa em 1837 e a ítalo-etíope em 1835, que antecedem também a Segunda Guerra Mundial. E aí entra uma das grandes discussões que eu tenho com o PSTU, porque Trotsky é categórico na análise dessas guerras, de que você tem que estar o tempo inteiro em que você discute a questão da junção com a nacionalidade ou com o povo oprimido contra o invasor das suas terras, mas ao mesmo tempo se colocando num campo de denúncia implacável, inclusive da ajuda imperialista. Inclusive. Esse foi o papel, por exemplo, do ILP inglês, na discussão da guerra franco-etíope,
que fazia toda uma denúncia digamos assim, das ajudas, né, vindas do imperialismo inglês, lutando dentro da Inglaterra contra o seu próprio imperialismo, porque senão você desenvolve um sentimento de patriotismo no proletariado americano, inglês, francês, de que o seu país está ajudando a guerra da Ucrânia. E você tem, à medida que você chama o apoio aos ucranianos, você tem que denunciar implacavelmente essa ajuda da Ucrânia. E chama assim, o proletariado do mundo inteiro, os metalúrgicos, os produtores de armas, os portuários, aqui sim façam envio de armas para os trabalhadores ucranianos. E não a OTAN. Isso é um erro. Isso é levar a um erro catastrófico. Se vocês continuam com essa política, me perdoem, mas é completamente errada essa visão. Em relação à questão do cerco da Ucrânia, eu queria só lembrar uma coisa para os companheiros. A Finlândia, que se filiou à OTAN por causa de Putin e da invasão da Ucrânia, né? A Finlândia, ela tem a cidade de Zulip a 624 quilômetros de Moscou, ou seja, 8 horas e 2 minutos, enquanto a cidade mais perto da Ucrânia fica a 11 horas e 12 minutos, 862 quilômetros, 200 quilômetros a mais. Os dois no marco de um míssil de curto alcance, que é até 1000 quilômetros, mas um muito mais perto, 200 quilômetros mais perto. Então, essa história de que é óbvio que existem interesses muito importantes aí, a saída para o Mar Negro via o Mar de Azov é um dos interesses bastante grandes, toda a ligação que ele tem com a Eurásia, com aquela parte que vai para o sudeste da Eurásia, onde pega a China, tudo isso são elementos que estão colocados dentro desse apoio americano, do apoio da OTAN, a guerra é categórica. Mas não essa discussão de que cercar a Rússia, os mísseis estão mais perto, isso aí é um pouco de balela. Já existe cerco suficiente, vinha Finlândia e Letônia logo embaixo, que também está do lado, fronteira com a Rússia e bem próximo de Moscou, inclusive. Por fim, eu queria falar sobre a questão do Fernando, já que eu falei muito, só para terminar, da autonacionalidade, da defesa da autodeterminação nacional, e também, eu queria primeiro dizer que eu acho que os companheiros têm todo o direito de trazerem novas ideias e novas propostas em relação ao que os clássicos produziram. Você, na sua intervenção, acho que foi perfeito quando disse isso, sabe? Colocando a questão do arsenal nuclear, que é um elemento que tem que ser colocado, ou seja, você está elaborando em relação a coisas novas. Agora, o que nós não podemos é pegar os clássicos e dizer que não, a guerra era a posição de Lenin. Nunca foi, gente. A posição de Lenin, Trotsky, Rosa era uma posição revolucionária. Não parava no não a guerra. Não a guerra como? Essa pergunta é categórica. Não a guerra como? Para a guerra, de repente, continua tudo do jeito que está, a Rússia lá no norte, no leste da Ucrânia, a Ucrânia toda destruída, não a guerra com a Rússia saindo de lá, então significa uma vitória da Ucrânia. O não a guerra tem que ter um significado, tem que ter um como. E o não à guerra sempre veio no defensivo revolucionário, associado à questão da luta contra a sua própria burguesia, o que hoje não está colocado porque o imperialismo não está na guerra. Então, a discussão do não à guerra dentro da Rússia é extremamente progressiva, que é o país invasor. Agora, dentro da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Europa, etc. e tal, a solidariedade é com o trabalhador, com a classe operária ucraniana que está sendo invadida e teve milhões de mortes e milhões de deslocados para fora do seu país, sendo impedida de se autodeterminar, seja para que lado fosse, porque aí eles vão resolver o seu próprio destino. E esse é o sentido da autodeterminação. E sim, a autodeterminação nacional, me perdoe, Luiz, não é uma tática. A autodeterminação nacional, para os marxistas revolucionários, é um princípio. É um princípio. Porque sem a autodeterminação nacional, você pode fazer a revolução tomada de poder, revolução de cima para baixo. Então você não desenvolve a consciência da classe operária para uma tomada de poder e para uma revolução que seja sustentável, que seja democrática e que avance em direção ao socialismo realmente.
O Júlio estourou. O companheiro tem, na falação final dele, o Rodrigo, ele tem mais tempo, tá? Do que nós todos aqui, tá bom? Ele vai ter mais 5, além dos 5 minutos, mais 7. Mas vamos para a segunda rodada aqui. Tem o companheiro Rames, inscrito. É Rames e Vamos lá. depois André Normal. Quer falar mais? É você. Bem, eu queria fazer umas observações. De acordo com a lógica que eu vejo aqui de certos pontos que foram apresentados agora, né? Então, a guerra do ópio entre o Reino Unido e o Império Chinês foi uma guerra interimperialista. Se for a gente levar em conta as observações de alguns pontos que foram colocados aqui, a guerra do ópio do século XIX, as duas guerras do ópio, foram duas guerras interimperialistas, a qual o imperialismo chinês e o imperialismo britânico estavam em choque. Então, essa é uma lógica que a gente não precisa nem continuar falando, que é uma lógica absurda. Tá? Só existe um sistema imperialista, que é o sistema dominado pelos Estados Unidos e o mundo anglo-saxão. Palavra que não foi pronunciada aqui raras vezes. A guerra é entre Estados Unidos, que ocupam militarmente a Ucrânia, e a Rússia. E a Rússia está colocada à sua extinção como nação e Estado, como nação e Estado, ela está sendo colocada em pauta. Não é a Ucrânia, até porque a Ucrânia foi o berço da Rússia. O berço da Rússia é a Ucrânia. A implosão da Ucrânia é parte da implosão da Rússia. Como foi o caso, nem vou entrar em detalhes, o Iraque. Destruiu o Iraque para destruir o restante. Destruir a Síria para destruir o restante. Porque é assim que você faz. Você vai dar um passo de cada vez. Você não vai entrar numa guerra total contra a Rússia, que tem inclusive armas nucleares. Então, essa questão é a que está acontecendo hoje. É a questão objetiva. Os Estados Unidos instrumentalizam, Estados Unidos e seus assédios europeus instrumentalizam quem quer que seja para alcançar seus objetivos geoestratégicos. No caso, apoiou um grupo neonazista, nazista na verdade, nem é neo, é nazista, são nazistas, dentro da Ucrânia, promoveu aquele golpe de Estado brutal, sangrento, e o resultado da instalação desse regime nazista na Ucrânia foi um regime nazista de coalizão, liberais e nazistas. Foi o quê? Exterminar a população russa, os russófonos da Ucrânia, para iniciar o processo de destruição da Rússia. Essa é a questão. O resto é papo furado. É classe trabalhadora, tudo isso aí é metafórico. Porque o concreto é o que está lá. E eles não escondem. Victoria Nuland, o que ela falou quando deu o golpe na Ucrânia? Foda-se a União Europeia. Diplomata e yankee. Está no poder. Está aí lá com o velhinho Gagá lá que está caindo lá no campo todo. Está lá. Ela falou, foda-se a União Europeia. Olha, a questão é o quê? Exterminar a Rússia. Se você exterminar a Rússia, como que é o PSTU e o Pentágono, você domina a humanidade. Isso aí é dado geográfico, eles já sabem disso, porque eles têm 500 anos de experiência acumulada, Holanda, Portugal, Espanha, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos. Eles têm experiência acumulada. Sabem o que querem. Têm objetividade. Não ficam em firulas, esquerda, direita. Eles vão apoiar quem estiver. No Iraque, massacraram Baás e colocaram o Partido Comunista no poder. Pronto, não tem problema para os Estados Unidos. No Japão, derrubaram aqueles militares e botou até o Partido Comunista
lá para enfeitar o parlamento japonês para dizer que eles são democráticos. Fizeram reforma agrária no Japão. Até reforma agrária os Estados Unidos fez, na ocupação militar no Japão. Então, essa é a questão. A guerra entre Estados Unidos e Rússia. A Ucrânia é o campo de batalha. Eu falo isso, estou falando aqui, eu falo para os meus alunos de 6º ano, 7º ano, 8º ano, e muitos até entendem. A Ucrânia, nem o Estado, esse regime de Kiev, nazista, imposto pelos Estados Unidos, e nem a OTAN, nem os Estados Unidos, tem o direito de exterminar a população russófona, nem mesmo ucraniana. Porque essa guerra se arrasta desde 2014. Ela não começou em 2022. Começou em 2014. E a Rússia, né, com todas as suas contradições que a gente já sabe. O Putin é bilionário, burguês. Ele queria lá, né, o grupo dele, né, lá nos anos 90, queria entrar na OTAN. Queria fazer parte da OTAN, da União Europeia. Ele queria. Eles queriam fazer parte do quê? Da elite branca, para saquear o planeta. Queriam ser sócios do saqueio do planeta. Não tenho ilusão, eu não tenho ilusões quanto a ele. Porém, dados concretos, realidade concreta. A Rússia não faz parte do mundo branco. É a questão do racismo, que certos partidos de esquerda identitários gostam de falar. Vamos falar a questão do racismo. Vamos falar do racismo com R maiúsculo. Com R maiúsculo. O direito de exterminar a Rússia. E a Rússia tem o direito de se defender. Assim como os palestinos. Assim como os iraquianos. Agora, os ucranianos. Os curdos. E outros povos que estão associados ao imperialismo não têm direito a certos movimentos falsos de autodeterminação. E o Marx até ele mesmo falava. Falsos movimentos de autodeterminação associados ao imperialismo. Agora, estão querendo trazer a Ucrânia para dizer que a Ucrânia não é a Rússia. Não tem nada a ver com a Rússia. É uma guerra civil. O que estavam vendo lá, por isso que o Putin não está fazendo na Ucrânia o que Israel fez no Líbano em 82. Ou o que os Estados Unidos fizeram no Iraque, na qual a Ucrânia participou. Em 2003, nem em 91. Tanto que, se o número de mortes já tivesse chegado à casa dos milhões, já teriam anunciado isso. No Iraque chegou. No Vietnã chegou. Né? E ninguém falou nada. E na Síria também falou. A questão identitária, então vamos falar do racismo com R maiúsculo. O direito de exterminar a Rússia. Questão de classe. Não, por favor, não contei o seu tempo. Não, mas ele é mesmo. Mas foi contado. Você não é debatendo. Mas foi contado. Ok. Inclusive, eu fui o único que respeitei o tempo aqui na mesa. Tudo bem, eu vou reconstruir. Então, essa é a questão. É a guerra entre os Estados Unidos, que é o líder do sistema capitalista e imperialista. Só há capitalismo com imperialismo. Essa é a questão. O resto é papo furado e é para diversionismo. Lamento dizer, diversionismo. Se tem gente envolvida no diversionismo, é outra coisa. Eu quero primeiro esclarecer o seguinte, não, companheiro, por favor. Sim, desculpa. Por favor. Nós fizemos aqui toda a condução do debate feita a partir de consultas. Tempo, tudo mais, tudo foi. Inclusive a presença do Júlio aqui na mesa foi feita a partir de consultas. Tá? Eu acho que se o companheiro quisesse um tempo maior, falava aqui pra gente que não tinha problema nenhum, entendeu? O que não pode é atropelar. E eu me senti atropelado aqui, entendeu? Então, vou colocar o seguinte, o André vai falar... Mas olha só, já houve ultrapassagem de tempo. Não, sim, a gente está resguardando... Então, a gente não fez esse tipo de intervenção. Eu sei, companheiro, mas então, a gente resguardou... Tem que saber, não foi só o camarada que atravessou o tempo. Tanto é a gente está resguardando o tempo do companheiro. Ele mesmo colocou, agora fulano vai ter mais 2 porque fulano falou. Então,
A gente tem que ter a reação tem que ser igual. Não, acho que discorda, né? Mas vamos lá. Pra gente não Mas eu acho que a reação tem que ser igual. discorda, né? Se houve gente, mas eu não estou falando de você só. Não, eu tô falando de mim. Eu acho que todo mundo, teve gente aqui que ultrapassou vários minutos. Então, se a gente combinou antes um tempo de minutos, se a gente vai criticar o camarada que tinha coisa para concluir por conta disso, a gente teria que ter usado o mesmo peso no argumento já no começo. Nós não toleramos, tem que ser usado. não toleramos de forma nenhuma. Você pode. Desculpe. Então Você vamos seguir então. Isso. A gente chamou a atenção dos outros. Vou tentar seguir. Peço desculpas na mesa aí pelo. Vou tentar seguir. Posso começar? Pode. Bom, o debate é quente mesmo, tá, gente? Isso é sinal da importância desse debate e como ele é negligenciado na esquerda, né? E não é à toa, porque ele suscita, né, aquece os ânimos, enfim. A minha maior preocupação, assim, em tudo que foi dito aqui, já externei minha posição, eu sou radicalmente contra o apoio a qualquer um dos lados, certo? Tem discordância, inclusive com o que o Ramos colocou. Eu sei que tem vários elementos, inclusive com relação à Rússia, né, desse movimento da OTAN para o leste, que inclusive eles já disseram que o objetivo deles é dividir a Rússia, como chama, regime change na Rússia, né? Enfim, já disseram isso. Isso não é novidade, né? Enfim, o que eu quero dizer é que a gente não pode cair, né? Nós como marxistas, né? Se fala muito de marxismo, então a gente se ater a isso. Ou então a gente parte para outro tipo de discussão. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas, certo? Por exemplo, se me interessa dizer que tal movimento separatista, não, esse aqui é aparelhado por milícias apoiadas por tal e tal governo, então não é legítimo. Mas aquele movimento separatista lá de trás, esse era legítimo, era apoiado por jihadistas, que a gente sabe muito bem qual é a natureza desses movimentos, né? São mais do que fascistas, era apoiado pela OTAN, tudo de ruim que tem no planeta. E aquilo era legítimo, era apoiado. Mas quando não, essa autodeterminação, não, essa não é legítima. Então a gente tem princípio, eu não tenho. Desculpa, porque senão vira dois pesos e duas medidas. Aí não tem marxismo, não tem discussão nenhuma, certo? Que aceite o duplo padrão. Isso é típico do que? Dos liberais. Liberais têm esse duplo padrão. A democracia ali me interessa, mas a Arábia Saudita não. A Arábia Saudita decapitou 81 pessoas num dia. No mesmo dia fizeram, falaram da mulher que morreu por conta lá de uma intervenção policial. Morreu no hospital depois de ter sido, parece que presa lá no Irã. O cara decapitou 81 pessoas, cara, num dia. Isso é duplo padrão. Isso é hipocrisia. Nós, marxistas, não podemos entrar nesse campo, certo? Senão, vira bagunça total. Não há debate possível dentro do padrão. Tem que ser coerente, certo? Outra questão importante é a questão do não à guerra, certo? Os marxistas não são pacifistas. A gente sabe que é necessário fazer uma guerra sim. Porque a burguesia, o imperialismo, não vai abandonar o seu poder pacificamente. Então nós não temos ilusões no pacifismo. Nós achamos que vai haver guerra. E todas as guerras, nós vamos intervir para que se transforme numa guerra de classes. Do proletariado contra a burguesia, isso é fato. Todas elas, os marxistas intervêm assim. Mas há momentos em que você tem que chegar e dizer assim, pai, sim, temos que parar a guerra. Inclusive, Lenin fez isso. Havia uma posição, depois que a União Soviética, né, houve lá a Revolução, ainda no meio da Guerra Civil, a Alemanha ocupava grande parte, inclusive toda a Ucrânia. Toda a parte praticamente estava encostada em Moscou. E eles falaram, olha, havia um setor que dizia, só para concluir, tá, gente? Havia um setor que dizia que que tinha que se continuar a guerra, que a posição de Lenin era defensista.
Mas olha, não, tem que parar a guerra agora, porque nós temos que reconstruir o país. Porque senão, nós fizemos a revolução para nada, certo? Só isso que eu queria ponderar. Carlão pedindo uma intervenção aí, cara. Não, só um esclarecimento, que é o seguinte, tá legal o debate, tá quente e tudo mais, mas assim, eu acho que seria correto de vocês perguntar se a gente, antes de poder, eu queria intervir, mas eu acho que é antidemocrático, de repente, não consultar os outros camaradas. Não, sim, mas ia ser assim, ia ser desse jeito. Ia ser desse jeito. Ele quer falar pela segunda vez. Eu acho que se o André falou a segunda vez, o companheiro fala a segunda vez. Está aberto para todo mundo. Tá aberto? Não, entendeu? Se algum camarada quiser falar antes, eu acho que pondere. Tá aberto para todo mundo. É a tradição, Tá aberto para todo mundo. ninguém tá abrindo. Porque ainda não falou o que ele está dizendo. Carlão e o Carlos. Eu acho que priorizar se a gente não falou que vai servir. Não, a orientação é essa. Rodrigo, a orientação é essa. Só que ninguém que não falou. Se quiser, eu nomino quem não falou aqui. Quem se quer falar? Bia, Almir, Valdeci, Rodrigo, Leandro, Braz. Se alguém quer falar? Fala depois. Tá, o Ramos quer falar. Agora vamos limitar o tempo da segunda volta, que a gente tinha limitado no início. Era 3 minutos. Entendeu? O tempo da segunda volta é 3 minutos. Foi o que a gente tinha limitado. O André cumpriu. Tá? O André cumpriu. Entendeu? Só um pouquinho. Vai lá, Carlão. Não, é rapidamente. Já, é Carlos e depois Ramos. Foi colocado diversas questões aqui, muito importante, legal também. Só pra ajeitar. Não, tá pegando ele. Então, voltando de novo a perguntar ao André. Alex. André. Assim, depois eu faço a pergunta para o André. Alex, na definição, e aí é muito importante ao camarada, a questão das nossas definições, dos critérios de Lenin, de Marx e tudo mais. Está colocado na ordem do dia da nossa concepção teórica. Do nosso modo de ver, isso responde às nossas políticas, ao nosso encaminhamento, aos nossos postulados. Então, André, Alex, eu tenho que perguntar a ele, Alex, na definição do imperialismo tem a questão que no final das contas a questão é a definição total do imperialismo e a questão da guerra. É inevitável, a Primeira Guerra Mundial foi isso, a Segunda Guerra foi isso. Isso é um ponto pacífico. Aí entra numa outra questão, que é o seguinte, me pareceu que o camarada ali, ao colocar a questão das armas nucleares, que é real, nós temos que nos responder, e aí, os revolucionários vão dar conta com que política? Porque, olhando assim, parece que a tendência dos revolucionários, entendeu, era baixar a bandeira, entendeu, tudo mais. Parece que essa opressão que existe sobre os povos do mundo, entendeu, necessariamente nós teríamos que abrir mão de todas as nossas políticas. Ao André, é o seguinte, e aí voltando ao camarada lá, se nós não fazermos, entendeu, a leitura do que foi, esse ponto depois da realidade ucraniana até 1989, aonde Stalin foi designado comissário para as nacionalidades, e ele fez na Geórgia e na Ucrânia, ele pintou e bordou, aonde entra a questão que você colocou, André, que eu queria saber de você. Você, quando colocou aqui que as regiões são essencialmente russas, mas você tem que levar em consideração que esses russos foram deslocados para lá com a política de Stalin. É isso que existe. E a política geral dos revolucionários para a região da Ucrânia, para a Ucrânia, é garantir a eles, entendeu, no processo de uma revolução, que eles façam a opção, entendeu, de uma forma bem democrática, com todas as garantias, que eles façam a opção deles. Em relação, inclusive, à Crimeia, e essas regiões que foram deslocadas, era a população tártaras e outras populações que foram expulsas por Stalin, e gerou essa situação hoje, entendeu? Que existe lá da presença muito grande da população russa.
a gente, só para clarear essa questão aí, tá? Agora é o companheiro Carlos. É Carlão e Carlão. Vamos lá. Oi? Foi a primeira vez que eu vou encerrar, mas eu chegando rápido. Vamos lá. Não, tem que ser sim, porque está criando uma polêmica, porque o assunto é quente. Né? Vamos lá. Lembrando aqui que você colocou, que foi muito importante, se a gente for pensar com atenção, tem um aspecto importante sobre a Primeira Guerra Mundial, que é que, de fato, ela começa, vamos dizer assim, na primeira crise de superprodução do imperialismo, do capitalismo. Essa crise de superprodução de 1870 é que deflagra todo um movimento de construção de monopólios, de oligarquias financeiras e de uma expansão neocolonial. E daí esse conflito começa a deflagrar. Em 1871, dentro já dessa crise, a Guerra Franco-Prussiana, a Comuna de Paris e, nesse mesmo cenário, Alsácia e Lorena são incorporados pela Alemanha, que é uma questão fundamental do nacionalismo francês na Primeira Guerra Mundial, que é o revanchismo francês, e que é uma nova guerra para descontar a derrota vergonhosa que recebeu na guerra. Você tem todo um eixo de ligação entre as coisas, é difícil você deixar de estabelecer pontos. Mas a gente não pode esquecer uma questão. O conflito se dá por conta do sistema capitalista. É a expansão do sistema capitalista que gera esses conflitos. Portanto, para os trabalhadores, isso é uma merda. Dar o seu suor nas empresas de trabalho, de exploração do trabalho e dar seu sangue nos campos de batalha. Isso é um fato objetivo desse processo. E o que nos leva a uma discussão muito importante. Né? Agora, nós temos que lembrar que essa guerra também, na Ucrânia, ela começa lá nos primeiros tratados entre a Rússia e a antiga União Soviética de desarmamento nuclear. Tratados que não foram respeitados, em primeiro lugar pelos Estados Unidos. E que aí tem outros movimentos, como também o apoio ao governo de Boris Yeltsin, as privatizações na antiga União Soviética, que os Estados Unidos imaginavam que ia tomar completamente aquele território e que se viu frustrado com a figura 2 minutos faltam. Com a figura de Putin. Nós não podemos deixar isso de lado. Agora, uma questão importante que o companheiro levantou: nós não somos pacifistas. E aí eu vou dizer um negócio sério. A crítica às armas que a esquerda fez foi erradíssima. A derrota, a dor, ela é fundamental para repensar estratégias. Mas abrir mão disso, pensando que por caminhos suaves e delicados se pode fazer transformações estruturais, é estupidez. É ficar de frente para as armas do inimigo sem nenhuma defesa. E nesse sentido, eu digo uma coisa, fechar aqui rápido. A gente precisa que a OTAN seja destruída. Estrategicamente, numa luta revolucionária, o fim da OTAN é essencial. É fundamental. Por uma visão pragmática, quem está sentando a porrada na OTAN, graças a Deus, isso está acontecendo e ao Oxóssi também. É o companheiro agora, Rames, e depois nós vamos passar para o fechamento, mudando a ordem um pouquinho, entendeu? Mudando a ordem. Eu só vou excluir o Júlio da ordem, ele vai estar no fechamento final, só vou excluir, mas assim, vai começar por mim, quem começou, depois pelo companheiro, vai ficar em segundo, depois o Luiz, tá? E o Júlio fica por último mesmo. Só relembrando então alguns pontos que são fundamentais logo após o fim da União Soviética. Os Estados Unidos se colocaram, né, para dominar o mundo. O que eles falaram? Que os Estados Unidos é o centro do mundo capitalista. É o centro do sistema capitalista. Porque o capitalismo de Botsuana não tem peso nenhum. O capitalismo de Uganda não tem peso. Nem o capitalismo da Rússia vai sustentar o sistema capitalista como um todo planetário. O sistema realmente capitalista na Rússia, a exploração capitalista na Rússia, é um problema da classe operária russa, da população que vive lá. Mas nos Estados Unidos, não. É planetário. A questão é planetária. O que os Estados Unidos falaram quando terminou a União Soviética? Agora os conflitos não serão mais entre estados, mas sim entre civilizações, nas quais o principal conflito, o Ocidente e o resto.
E eles põem isso, Samuel Huntington. Um livro que foi traduzido para a língua portuguesa. Agora, como é que a gente agora vai achar? Não, o conflito ali é entre a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos estão assistindo, né? Não estão se envolvendo. Se o filho do John Biden foi nomeado presidente da estatal lá, a principal estatal de gás da Ucrânia, logo após o golpe nazista liberal promovido pelos Estados Unidos, com forças do FBI. O FBI foi enviado para Kiev em 2014. Mais de 100 oficiais do FBI entraram lá, fora outros mercenários. A OTAN vai ficar, né, assistindo, não vai intervir, não vai armar o exército ucraniano para destruir a Rússia. 2 minutos faltam. Então, essas são as questões objetivas. A guerra entre os Estados Unidos para exterminar um país que eles consideram como uma nação do terceiro mundo. E tem que ser tratado como terceiro mundo. Mesmo que tenha armas atômicas. Eles não veem os russos como iguais. Não veem os chineses como iguais. Por isso que eles não negociam. E quando negociam, traem. Como eles fizeram lá com o Irã, o acordo nuclear. Fizeram acordo, assinaram e a primeira coisa que fizeram, abandonaram. Como eles fizeram com os índios dentro dos Estados Unidos. Então essa é a questão. Os Estados Unidos não estão brincando nesse serviço. São supremacistas. São burgueses. Aquele elite branca. Eles não aceitam negociar com ninguém. Porque não há ninguém que esteja à altura deles. São supremacistas. É o DNA deles. Eles são a nação escolhida. 3 minutos a mais. Entenderam? Essa é a questão. Não vão abrir mão e vão continuar essa guerra. E que pode levar a uma terceira guerra mundial, sim, nuclear, porque eles são supremacistas. Eles acreditam que vão sobreviver. Porque eles são escolhidos por Deus. Eles acreditam nisso. Se a gente não acredita, é outra coisa. Mas eles acreditam. Isso faz parte do ethos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Concluir, não. Tá? É isso. Companheiros, vamos agora para o finalmente aqui. Né? Eu acho que não é o finalmente, né? É de hoje. É finalmente de hoje. Mas vamos seguir discutindo. E assim, a ordem de fechamento, como eu falei, vai mudar agora. Né? Eu, depois o companheiro Luiz, depois o companheiro Rodrigo. Melhor fazer primeiro, não? Você quer fazer, Júlio? Então beleza, deixa o Júlio fazer. Já que ele está querendo. 5 minutos. Não, faz ele, depois faz isso. Tá bom, vai lá, Júlio. 5 minutos, é isso. E outra coisa, convidamos a todo mundo, vamos sair aqui, né? Quiser tomar uma cerveja aqui com a gente, está convidado. Eu sei que tem gente tem refrigerante, tem água, tem café. Eu sei que tem gente dirigindo aí, entendeu? E não pode, mas. Tem vinho, não? Tem vinho. De novo? Comprou isso. Vai lá, Julião. 5 minutos. Então, acho que eu vou gastar menos. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu tenho acordo com o Alexandre em mais uma questão, com a questão que a emancipação socialista traz, que é na caracterização da Rússia como um Estado imperialista. Esse debate eu já tive uma vez com o Ciro, eu sei que a Liga Internacional dos Trabalhadores está em congresso, em período de pré-congresso, que essa discussão publicamente feita pela Liga Internacional hoje. China, Rússia são imperialistas, se não são, há correntes diferentes dentro da Liga sobre essa posição, e eu partilho da posição de que a Rússia é um Estado imperialista. É um subimperialismo, não é um imperialismo que nós podemos caracterizar como um imperialismo mundial, é um imperialismo regional, é um imperialismo que tem força regional, não é um imperialismo que tem força mundial. E dentro do esquema mundial é um imperialismo, é um subimperialismo, ou seja, um imperialismo que sofre todas as consequências do imperialismo mundial soviético. Então, tem acordo com essa caracterização que eu acho importante, só que como eu considero a guerra entre esse país imperialista, regional e um país dependente, eu não chego à mesma política de você. Como você considera que são dois países imperialistas, você tem uma política de não à guerra, supondo inclusive a possibilidade de uma guerra mundial em curso
poder estar acontecendo no curso de uma guerra mundial. Acredito que essa é um pouco de exacerbação essa visão. Não vejo nessa discussão de um imperialismo regional contra um Estado dependente que isso afete os interesses da ordem econômica imperialista mundial a tal ponto de provocar uma terceira guerra. Acho que precisaria de mais coisa. Acho que a questão da China é uma outra questão. Quando a gente bota a China nesse tabuleiro e vê a questão do desenvolvimento econômico da China, a possibilidade de superação do capitalismo enquanto potência imperialista mundial, coloca uma outra questão na realidade, mas não a partir daí, diretamente. A outra questão que eu queria colocar polemizando com o meu amigo André, grande André, como é que você vem colocar essa questão da paz do Lenin como política? Isso foi uma política momentânea, uma tática política momentânea para uma questão específica de uma Rússia desgastada diante de um processo que estava acontecendo na realidade da guerra russa e das promessas que o bolchevismo tinha feito ao seu próprio proletariado. Então não dá para dizer isso como uma das políticas dos bolcheviques para as guerras. Essa foi... Não, a paz, então... Não, essa paz... Essa questão da paz ser levantada é uma distorção também. Não, tá bem. Se eu entendi mal, me perdoe, mas acho que ela não serve para justificar essa questão do não à guerra atual, que eu continuo cobrando de vocês, da tua posição e da posição da emancipação socialista também. Por último, tinha uma questão que foi levantada, mas que eu não me lembro, então eu vou deixar para lá e poupar tempo com esse pessoal. Beleza, Júlio. Eu vou te responder aí, vou responder essa questão aí. Sou eu agora, depois passará para o Luiz e depois passará para o companheiro Rodrigo. Tá? Sim, Alex. Não, Luiz, sou eu agora, você. Bem. Não, você foi o. Primeiro. É o Rodrigo, é verdade. Foi o Rodrigo e depois o Luiz. Bem rapidamente, sobre a questão do imperialismo, me lembrei, essa questão é importante. Primeiro, ressaltar uma coisa que quando muita gente esquece e não dá os seus devidos créditos, é que Lenin sistematizou a questão das 5 premissas do imperialismo, mas elas já tinham sido levantadas antes. Por Robson, em 1902, no seu livro Imperialismo, e depois por Rudolf Hilferding, na Alemanha, quando discutiu a questão do capital financeiro na caracterização do imperialismo. E o Lenin depois faz uma sistematização mais robusta dessa discussão em 1915. Oi? Não, eu só queria levantar isso pelo seguinte, porque mesmo de acordo com essas caracterizações do Lenin, a Rússia hoje ela pode ser enquadrada como um país imperialista, sim. Ela só tem uma questão onde ela é mais débil em relação às caracterizações do Lenin, que é na exportação de capitais. Ela é ainda um exportador principal de matérias-primas. 60% da receita da Rússia é exportação de matérias-primas. Mas ela também exporta capitais no seu imperialismo regional. Ela ocupa territórios que o diga a própria Ucrânia, a política para a Geórgia, a Crimeia, a discussão do Afeganistão. Ela tem um bloco regional, que se não me engano é a OCTS, né? Organização de Cooperação de Tratado de alguma coisa de defesa, de segurança, alguma coisa assim do tipo, né? Com mais 5 pequenos países. E aí, entrando em acordo com a concepção que bem trouxe, me esqueci do nome. O Léo, me perdoa, Léo, que bem trouxe o Léo, eu acho que nós temos que atualizar, durante esse século que se passou de Lenin até hoje, essa discussão da caracterização do imperialismo. Lenin nunca supôs, em vida, que que o legado da Revolução Bolchevique que ele construiu junto com outros revolucionários fosse se transformar num país capitalista e herdasse o maior arsenal nuclear do mundo. Então, a gente tem que tomar em conta numa caracterização de imperialismo hoje, porque, em última instância, o imperialismo procura o quê? Dominar territórios de outras nações, cultural, econômica e politicamente. E o arsenal militar é uma garantia e uma segurança disso. Sou eu agora, depois o Rodrigo e depois o Luiz. Companheiros, antes de entrar aqui nas perguntas, interrogações, divergências, porradas,
colocar uma coisa. Os Estados Unidos ele tem diretamente interesse econômico, não é só a questão do Mar Negro ali, entendeu? Uma das questões é, por exemplo, o titânio. A Ucrânia é um dos 7 maiores produtores de titânio do mundo. Tem a China, depois a Rússia, está entre os 7. E o titânio ele é fundamental para a indústria de aviação, tecnologia e armas. Então, só para colocar, existe um interesse econômico, não é só a posição, a questão da geopolítica envolvendo o Mar Negro, envolve essa questão também. Agora, como o tempo é curto, eu tenho que ir nas polêmicas aqui. Primeiro, só para colocar, Rames, eu sou contra qualquer guerra contra um país como semi-colônia, como Iraque, como Síria. Eu sou claramente contra. Eu só quero alertar, não existe para mim um único imperialismo. Você pode dizer que existe um imperialismo que é o hegemônico, que é o imperialismo norte-americano, ou saxão, como você quiser emendar. Mas nós já tivemos guerras imperialistas, cara. Nós tivemos aqui guerra, o Japão é imperialismo. Tá? É o imperialismo. Nós tivemos aí a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Então eu sou contra essa definição de que existe um único imperialismo. Que todos são obedientes ao capital rentista, eu concordo. Mas dizer que existe um único imperialismo, eu acho que é forçar. Quando a questão que você aborda da guerra do ópio, e eu vou agregar a guerra sino-japonesa, no início do século XX, a China era uma semi-colônia. Apesar da dimensão continental da China, a China era uma semi-colônia. Não é o caso da Rússia, é totalmente diferente. Eu não estou advogando a favor da OTAN aqui, só para esclarecer. Eu só estou querendo explicar que a China era um país semi-colônia. A Revolução se deu num país semi-dependente. A Revolução Chinesa, grande Revolução Chinesa, se deu num país dependente, uma semi-colônia. Entendeu? E foi espoliado pelo imperialismo inglês, a China foi ocupada pelo Japão. Entendeu? Então nós temos que separar. A China não está dentro de um critério, apesar da sua dimensão territorial, de um país imperialista naquele período. Tá? Em relação à questão, eu concordo com o André. Eu acho que não tem que ter, para mim é princípio, a autodeterminação dos povos. Eu acho que você não tem autodeterminação de povos A, tem autodeterminação dos povos B, autodeterminação dos povos. E também concordo com o seguinte, Júlio, aí eu já vou para o meu finalmente aqui, para não estourar, né? Em relação à questão da paz, né? Eu sou a favor, é que ficou faltando na minha falação. A questão da paz aí na guerra não é para somos todos pacifistas, pelo contrário, é para que o movimento de trabalhadores da Ucrânia e o movimento de trabalhadores da Rússia, eles se voltem contra suas próprias burguesias. Agora, a questão da paz, ela é uma questão, concordo com você, tática. Ela pode ser usada taticamente. Porra, na Revolução Russa, quando a discussão que o André trouxe, Brest-Litovsk foi o quê? Foi uma política. A política do Trotsky era diferente, era tentar ganhar tempo na negociação com o imperialismo alemão para ver se as massas alemãs levantavam e derrubavam o imperialismo alemão. Né? A política do Bukharin e do setor do bukharinismo ali naquele período, era uma política mais à esquerda ainda. Ele queria transformar a guerra que a Alemanha seguia contra a União Soviética, transformar em guerra revolucionária. E o Lenin falou, não dá para continuar. Então você pode usar taticamente essa discussão. Então, para o meu finalmente aqui, quero saudar, o debate foi quente e prossigamos, entendeu? Se for necessário fazer um novo debate, com nova mesa, né? Com novos companheiros aqui na mesa, porque eu acho que esse é um debate, insisto, para esclarecer o Carlão, esse é um debate que tem a ver com a gente, sim. Tem muito a ver com a gente. E até a discussão, a reflexão que o companheiro colocou ali, se nós estamos aí, de certa maneira, com esse superávit primário, com essa questão toda aí das reformas, se nós estamos financiando o lado, é uma discussão a ser investigada. Tá bom? É isso, companheiros. Companheiro Rodrigo. Ele tem 2 minutos. 2 minutos e meio além. Bom, companheiros, eu vou começar agora, aproveitando que o Julião colocou, né, de fato a LIT, ela se encontra em meio ao seu congresso. O tema do imperialismo
está em discussão, há um debate sobre a caracterização da China. Eu trouxe aqui, infelizmente eu não está esgotado, vai chegar uma próxima leva, mas quem se interessar, as posições estão públicas. Marxismo Vivo, vocês encontram 3 posições, vou dar uma olhada, as 3 posições em relação à caracterização da China, mais alguns textos para o debate sobre a questão da Ucrânia hoje. Tem texto de Trotsky, tem alguma posição sobre a Abissínia, tem algumas referências. Então, tanto esse debate que a gente está fazendo é um debate vivo dentro do PSTU sobre a Ucrânia, quanto em relação à China, a gente está debatendo, tem 3 posições diferentes, estão publicadas, a revista custa R$30, quem quiser pode encomendar comigo ou com o Nelson, a gente entrega aí, vocês podem se inteirar dessa discussão. Em breve a gente vai estar encerrando o congresso, vai com uma posição mais contundente. Pegando aí uma fala do companheiro Luiz, que no final da fala dele ele fala sobre os companheiros habituados à discussão acadêmica. Então deixando bem claro aqui, eu não sou acadêmico, eu sou bancário, sindicalista, e o debate que a gente faz é um debate bem na prática. A gente enviou 2 comboios à Ucrânia, companheiros nossos, né, o André Bucareste, que algum deve conhecer, que é aqui do Rio, o petroleiro, o Buca, o Fábio Bosco, que é um companheiro bancário também, que trabalha no setorial, está no setorial internacional da Conlutas, o companheiro Barella. Tivemos um grupo de pessoas ao território ucraniano, ao sindicato de mineiros de Kryvyi, e enviamos materiais, arrecadamos doações. Então tem uma atuação. A possibilidade de, quando a gente fala que estar no campo militar, é literal, é estar no campo militar de defesa de um país invadido. A Rússia também abriu até a possibilidade de quem quiser ir lá lutar, receber a cidadania russa. Acho que os companheiros que defendem a posição, inclusive, devem fazer esse debate da mobilização também, né? Vamos às vias de fato, não só uma discussão acadêmica, mas a discussão na prática. A nossa proposta, acho que a grande divergência que a gente tem aqui, tem algumas divergências aqui em relação à caracterização da Rússia. Nós não achamos que a Rússia é um país imperialista de acordo com os critérios de Lenin, que são critérios econômicos, o que está definido lá no imperialismo. Não achamos que a Rússia seja um país imperialista, mas ela tem um projeto. O Putin, ele colocou isso algumas vezes, da Grande Rússia. Ele faz essa referência, inclusive, no discurso que ele faz após a... Negou várias vezes a Bielorrússia. Por favor, né? Não pode. Respeito. Aí não pode. A gente tem que... tem esse projeto. Não é uma defesa da União Soviética, pelo contrário. Ele coloca que foi uma grande catástrofe, porque a Rússia perdeu aquele controle sobre o território. Mas ele faz essa referência a um projeto de Grande Rússia. A Rússia, como companheiro... Eu não lembro o nome, Rames colocou aqui, discordo veementemente, a Rússia não está sob ameaça. Não houve uma tentativa de destruição da Rússia. Tem enfrentamento, claro, é o objetivo dos Estados Unidos acabar com o regime russo? Sim, é o segundo maior potência do planeta e os Estados Unidos almeja, de fato, ter o controle do planeta para eles. Mas não havia uma ameaça à existência da Rússia. E acho absurdo quando se coloca que a Rússia tem o direito de se defender, a Ucrânia e os curdos não têm esse direito. Companheiro, eles têm esse direito. Né? A defesa do povo ucraniano que a gente está colocando aqui. A gente pode discutir o regime, o governo, agora o povo ucraniano tem o direito à sua existência, à sua organização e à sua autodeterminação. A nossa discussão aqui é que há uma guerra de invasão. Nosso ponto é esse. A Rússia invadiu a Ucrânia. A OTAN tem interesse ali? Tem. Zelensky é um capacho da OTAN? É. A nossa proposta clara é organizar o povo trabalhador, a classe operária da ucraniana, na defesa do seu território e contra o seu próprio governo. Quando a gente faz um chamado à OTAN a ceder armas, é porque a OTAN já é um ator nesse palco. Um autor que falseia sua posição. Porque ao mesmo tempo que ele discursa em defesa da Ucrânia, eles não cedem em material real. Eles lucram com a existência da guerra e com um massacre contínuo do povo ucraniano. A OTAN, os países que compõem a aliança, eles lucram com esse massacre.
Nós fazemos os companheiros sabem melhor do que eu, a gente trabalha com a política de exigência e denúncia. Então a exigência à OTAN é também uma forma de trabalhar a denúncia. O jornal que o companheiro colocou aqui, ele inclusive traz um ponto importante, que é sobre o Putin alardeia sua posição para justificar a invasão à Ucrânia, mas, no entanto, o verdadeiro caminho para derrotar a OTAN passa pela mobilização dos países membros. Invadir a Ucrânia também só fortaleceu a OTAN. Faltam 2 minutos. O Putin não teve uma posição tão veemente quando a Letônia, quando a Estônia, quando outros países vizinhos entraram antes da Ucrânia na OTAN. Ele não tem uma posição tão veemente, como o Julião já colocou, quando a Finlândia adere à OTAN. O problema ali não é esse, isso é só um subterfúgio para justificar a operação militar. E nós sim chamamos, eu realmente tenho um erro, tenho uma falha, eu vou colocar isso para a equipe do jornal, mas desde o primeiro momento nosso material trazia um fora a OTAN da Ucrânia. Nesse jornal especificamente não há, é um erro, eu vou levar isso para a direção, porque realmente acho que é uma falha grave. Mas a gente tem uma campanha contra a presença da OTAN, é um trabalho de exigência e denúncia. Em relação às armas, a gente defende brigadas, a gente defende que sejam formadas pelos trabalhadores, pela classe operária da Ucrânia, com autonomia, com liberdade, não subserviente ao regime. Mas a gente pede sim, as armas venham de onde vier, né? A gente pede armas que disparem, a gente não tem condições de fabricar armas ali, a gente vai exigir para usar contra eles depois. É uma questão tática aí. Enfim, assim, por fim, eu acho que a gente tem alguns pontos de convergência. O governo de Putin é um governo de ultradireita, o governo de Zelensky é um governo de ultradireita. O ideal é que os dois sejam derrotados, e quem pode derrotar os dois governos é a classe trabalhadora da Ucrânia e da Rússia. Então, é chamado a mobilização e a organização da classe trabalhadora da Ucrânia, um apoio, e é chamado também a classe trabalhadora russa para intervir nesse processo. Agora, por princípio, nós estamos no campo militar do país invadido. É isso, companheiro. São 5 segundos. Beleza. Bom, segundo, todo mundo cumprindo o tempo. Vamos lá, Luiz César. Bem, em primeiro lugar, a situação da Ucrânia é muito complicada, como nós já vimos, né? Ela fez o jogo do imperialismo, e o imperialismo errou também, porque não é só o pessoal da esquerda, os trabalhadores que erram, o imperialismo também errou nessa guerra da Ucrânia, né? Por quê? Porque ele criou 2 frentes, e agora criou uma terceira frente, que é no Ártico, né? Como tinha falado do companheiro. Porque quando colocou a Finlândia e a Suécia, e a Suécia na OTAN, colocou uma nova frente no Ártico, né? E tem essa frente já na Ucrânia. E ao mesmo tempo, Taiwan, né? Que agora é a política de contenção da Rússia, porque antes o próprio Biden, né, na época do Obama, era a política de engajamento da China, né? Agora é a contenção da China. Então eles estão cercando a China, né? O propósito, o competidor real é a China. A Rússia não é competidor real dos Estados Unidos. Porque o PIB da Rússia é menor que o do Texas, né? Dos Estados Unidos, né? A Rússia investe 4% do PIB em armamentos. Está na média, mais ou menos, de todos os países dos Estados Unidos. Só que esses 4% equivalem a 40 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, agora o orçamento que foi aprovado no Pentágono, quase 900 bilhões. Né? Então, é uma desproporção para dizer que a Rússia é imperialista. Quer dizer, é uma desproporção muito grande. Né? O outro vocabulário que a gente usa é o mesmo da CNN, da Globo News, a invasão russa. Porque você invadir um país, né? Os nazistas, para invadir a Polônia, precisaram de 3 milhões de soldados. Essa operação da Rússia começou com 190 mil soldados, que nem chegaram a entrar no solo ucraniano. Obviamente, foi uma última cartada que a Rússia fez para obrigar a negociação e estava dando certo. O Zelensky foi para a mesa de negociação. Quem não deixou?
aquele capacho lá da Inglaterra, que foi deposto depois, né? Johnson. Boris Johnson, né? Não deixou que fizesse a negociação. Era o melhor negócio para a Ucrânia negociar. Por quê? Gente, a Rússia só reconheceu os territórios do Donbás depois que foi esgotada totalmente a negociação. Aí foi feito plebiscito, passou pela Duma, para ser aprovado, para ser incorporado ao território. Hoje em dia, essa parte da Ucrânia não é mais buffer state, não é um estado tampão, é parte do território da Rússia. Então essa situação só está se complicando, Os Estados Unidos, que é um lugar secundário estrategicamente, mundialmente, passou a ser prioritário. Por quê? Porque agora os Estados Unidos não podem sair. Porque já investiu tanto ali no discurso, na retórica, né? Porque os Estados Unidos também estão agindo como realista. Antes era liberal, quer dizer, os Estados Unidos queriam mudar regime em todos os países, quem não era igual aos Estados Unidos, eles queriam derrubar tudo, né? Então era um discurso ideológico. Agora não, agora é realista, né? Ele faz ainda a retórica liberal para agradar o pessoal da esquerda ocidental também. Você vê lá o pessoal no parlamento, no Congresso americano, da esquerda, entre aspas, votou no orçamento militar que o Biden pregou, né? E quem é esse pessoal da esquerda? É o Bernie Sanders, a OCK, esse pessoal todo, que forma uma organização internacional da qual faz parte o BOIC, o Chile, que é um cara extremista, cara, dentro da América do Sul. E ele está fazendo aliança com quem? Ele está dando espaço para quem crescer? O pinochetismo, cara. Pinochetismo que está crescendo com o BOIC. Então, quer dizer, são coisas falhadas. Agora, queria falar aqui, voltando ao Trotsky, o Trotsky disse uma coisa: se o Getúlio Vargas ganhar a guerra, é mais provável uma revolução no Brasil. O Trotsky falou isso, é por isso que o Moreno calculou, não sei se calculou certo, na Argentina, apoio militar na questão das Malvinas. Né? Né? Perdeu, não aconteceu a revolução. A Rússia ganhando, é muito mais provável uma revolução do que se perdendo. Ali a OTAN vai fincar o pé e vai dividir a Rússia em 4, que é o plano já desde a época daquele cara lá que a gente falou. Fechou, né? Vou fazer uma falação sem o tema do debate aqui, tá? Primeiro eu quero agradecer em nome do Centro Cultural a presença aqui dos companheiros, né? A gente fez um debate que eu considero bastante quente, né? Foi um debate apaixonado aqui, né? A temperatura subiu alguns momentos aqui, mas é normal isso, entendeu? Porque mostra que a gente está... É muito difícil hoje você ver discussões internacionais em espaços, não estou falando dentro dos partidos, né? Acho que nem os partidos estão fazendo direito essa discussão internacional, os partidos de esquerda, mas no geral você não vê, entendeu? Esse tipo de discussão, esse tipo de debate, entendeu? Na maioria das organizações de frente única da massa, sindicatos, entidades estudantis, né? E que eu acho que é importante a gente fazer aqui. Então eu queria agradecer assim, bastante a presença de todo mundo aqui, né? Nós temos uma agendinha aí no Centro Cultural que eu vou falar agora no segundo momento, né? Nós vamos fazer agora no dia 24 de junho, e estou convidando a todos, primeiro, reforçar o convite ao Júlio. Quem quiser se integrar aqui ao Centro Cultural, se integra. O Centro Cultural ele tem uma mensalidade de R$30, porque esse organismo aqui, que nós construímos há 20 anos, que começou na Vila da Penha, ele se manteve com a contribuição de trabalhador. Os trabalhadores pagam aqui, a gente banca esse galpão aqui, que foi uma tornearia terceirizada aqui dessa fábrica que fechou aqui, a maior do Rio de Janeiro que fechou, aqui do lado, a GE. E nós mantemos esse espaço aqui há 20 anos, estamos melhorando cada vez mais. Ainda não está no nosso sonho, mas está melhorando. Segundo lugar é o seguinte, nós temos uma quantidade de atividades aí até setembro, uma das quais eu já vou convocando aqui,
que é o debate no dia 24 de junho aqui, com o Aldir Nunes e com o Fayal, né, 2 ex-militantes da Ação Libertadora Nacional, do grupo do Carlos Fayal e Aldir Nunes, grupo do Carlos Marighella, do Toledo, né, do comandante Clemente, que nós trouxemos aqui, do que faleceu, o Colombo Vieira, né, que também trouxemos aqui. Nós vamos fazer um debate que é a LN e a luta contra a ditadura militar. Esse debate vai ser feito, eu estou estendendo o convite a todo mundo, que eu acho que é muito importante a gente aprender com a esquerda, que pode ter tido, a gente teve visões críticas, a ideia forquista, né, mas foi uma esquerda de verdade. Ali houve uma esquerda de verdade. Né? Então estou convidando a todo mundo aqui. Segundo, esse horário vai ser para entender a deschavada que a gente faz. A gente marca 3h30 para começar 4 horas. Como começou hoje, 4 horas começou. Entendeu? Em segundo lugar, nós vamos fazer em final de julho, dia 29 de julho, nós vamos fazer uma festa julina. Aqui vai ter um bingo cultural, vai ter um bingo, vai ter Forró. Um grupo de forró, o Trio de Janeiro, que é o grupo de forró de pé de serra, forró de raiz, né? Nós vamos fazer aqui no dia 29. E nós vamos fazer, em agosto ainda está vazio, mas em setembro nós vamos fazer comemoração dos 20 anos do Centro Cultural Otávio Brandão, casada com uma atividade, não comemoração, né, mas de lembrança dos 50 anos do golpe do Chile, a derrubada do Allende, 11 de setembro. A atividade, se não me engano, vai ser dia 17, 16 ou 17, o que for sábado, né? Essa atividade ela vai ter a comemoração dos anos, vai ter a entrega da medalha do Centro Cultural Otávio Brandão aí, o Zé Braz aqui, né? Um lutador da classe trabalhadora de muito tempo. Todo mundo aqui conhece o Zé Braz aqui, eu, Almir, Valdeci, Carlão, Julião, quem conhece. Zé Braz, que vai estar 3 dias depois comemorando o aniversário dele, né, que é 20 de setembro. Né? Então nós vamos fazer a entrega da medalha, né, ao Zé Braz, e também estamos tentando trazer um companheiro da antiga Liga Operária, né, que deu origem à Convergência, né, que esteve no Chile. Né? O grupo interviu diretamente no processo chileno. Tentamos, eu e Julião, nesse final de semana, a companheira Maria José Lourenço, a Zezé, infelizmente está com muito problema de saúde para vir. Eu já tentei o Enio Buscione, também acredito que é problema de saúde, está todo mundo aí com mais de 75, entendeu? Tá, todo mundo aí, ele me respondeu educadamente, mas disse que não. E vamos tentar o Waldemar Melmerstein, né? Que também teve, que foi estudante lá na época, entendeu? Então vamos tentar fazer o debate. Estamos tentando, né? O debatedor nós estamos tentando arduamente, fui eu e Júlio. A Bia também aqui foi. Nós fomos lá para São Paulo, encaramos o dia todo, né? Mas infelizmente não conseguimos porque a companheira está realmente com muita limitação física, né? E é isso, companheiros. E nós estamos aí. Para quem quiser fazer a sua promoção, o companheiro Rodrigo já fez a dele. Nós temos uma revista aqui que o meu grupo Emancipação Socialista produz, que é uma revista. Foi feito por outro grupo, Ofensiva Socialista, lá de Alagoas, sobre o tema de religião e política, religião e marxismo. Tá? Quem não comprou, está vendendo a R$20. E, para finalizar aqui, tá vendo? O merchandising. Vai vender É um jornalzinho meio velho, mas tá atual. É o Transverso Cultural, que nós estamos vendendo uma matéria de capa sobre os 80 anos do Paulinho Viola e sua militância na esquerda brasileira. Muito boa matéria. Então nós estamos vendendo isso aqui por R$4. Quem quiser fazer sua propaganda, faça sua propaganda. E o convite à cerveja depois no final. Tem um evento, vai ter um debate em julho ainda, mas não tem a data do Centro Cultural. Tem antes disso, não tem? Não tem, cara. Eu cavei aqui, não vi. Estava confirmado, mas... Ele está tentando trazer Exato, desculpa. Ele vai tentar trazer para julho ou agosto o Marildo Menegatti. Não tá companheiro.
que é um companheiro. Não, está bastante confirmado. Está confirmado. Confirmado, ele Está só faltou confirmado. definir a data. Ele só falou, a gente já concordou em pagar. O Marino Menegatti, ele é um cara que veio da academia, mas ele está sendo muito atacado, né, pela própria academia por causa da teoria dele, que ele já diz, nós já estamos na barbárie. Essa é a discussão. Essa é a discussão central. Nós já estamos na barbárie e aí esse é o debate que vai ser feito aqui. Tá? Quer revista? Tá bom. Encerramos? Encerramos, companheiro. Vamos Valeu. Ó, tem uns comentários.